Reforma do ensino médio. Uma proposta feita pelo Ministério da Educação tem levantado muitas dúvidas sobre essas mudanças. Uma delas foi a flexibilização do currículo, ou seja, português e matemática serão as duas únicas disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, as disciplinas curriculares que deverão ser ensinadas no período obrigatoriamente serão definidos na Base Nacional Comum Curricular, que começará a ser discutida agora em outubro e deve acontecer até em meados do ano que vem. No restante da formação, os alunos poderão escolher seguir 5 trajetórias: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. As mudanças passarão a valer 180 dias após a publicação da Base Nacional. A reforma também determina que a carga horária mínima da etapa deverá ser progressivamente ampliada, o que tornará o ensino médio integral com 7 horas por dia. Eu sou Thaís Orlovic e a pauta agora é Economia. A inflação começa a dar um alívio para o bolso dos brasileiros. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, desacelerou de 0,45% em agosto para 0,23% em setembro. Esse é também o menor resultado para o mês desde 2009. Os dados foram divulgados no último dia 22 pelo IBGE, que destacou a queda de preço da batata inglesa, 14,49% de recuo, da cebola, 12,30%, as hortaliças, 6,03% e leite longa-vida, 4,14%. O feijão carioca, que desde o início do ano registrava movimento de elevação de preço em decorrência de problemas climáticos e quebras de safra, ficou 6,5% mais barato no mês. Outros itens também colaboraram para diminuir a pressão inflacionária em setembro. O IBGE registrou queda de preços da passagem aérea, gasolina, conserto de automóvel e venda de automóvel usado. Esse dado de setembro ainda é importante porque veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro. Agora eu converso com a economista Marcela Moraes. Marcela, muito obrigado mais uma vez aqui no Repórter Setorial. Eu que agradeço o convite. Marcela, qual é a diferença de imposto direto e imposto indireto? A diferença entre os dois impostos, eu vou falar de uma forma simples, né? Um eu consigo ver e o outro eu não consigo ver. Então, o que eu consigo ver é o imposto direto. Por exemplo, o imposto de renda, né? Então, ao receber o salário, já é deduzido o imposto de renda. Então, é um imposto direto. O IPVA? O IPVA também é um direto, porque eu pago esse imposto direto quando ele ocorre. Né? Já os impostos indiretos são aqueles que eu não consigo enxergar. Por exemplo, o imposto de operação financeira, que eu preciso fazer uma operação para que ele exista, o imposto de produto industrializado, né? Então que eu preciso, que está embutido em algum produto. CPMF? A CPMF é um produto, é um imposto indireto, né? Se ela foi criada, ela vai ser um imposto indireto. Ok, eu estou conversando com a economista Marcela Moraes, economista e professora da Universidade de Taubaté. Isso mesmo. Então, Marcela, quais são os fatores fundamentais que podem colaborar para equilibrar a economia atual? Hoje, para equilibrar a economia atual, o governo precisa tomar algumas atitudes. Qual Exemplo? É a primeira atitude? Cortar despesas. Né? Essa é a primeira ação governamental. Fazer o dever de casa. Exatamente, de reduzir salários, verificar o que eu tenho, né, de mão de obra que está excedendo, retirar essa mão de obra. Então, essa é a primeira ação que eu preciso para equilibrar as contas. Depois que eu fiz esse realinhamento, eu preciso começar a fazer os investimentos, melhorar a infraestrutura, melhorar a educação, então, para que eu possa ter o crescimento econômico para os próximos anos. Atrair, inclusive, investimento internacional? Sim, isso é uma alternativa, né? O governo ele não tem recursos para fazer esses investimentos. Então, ele faz a atração desses investimentos externos para fazer o investimento interno. O grande problema é falta de confiança ainda no governo. Marcela, em tempos de crise, quais setores terão mais chance de sobreviver agora até o fim do ano? Então, os principais setores que ainda, né, até o final deste ano,
começa a ter um leve crescimento é o comércio, né? Porque estamos próximos aí do final do ano, Natal, todas essas datas festivas, isso acaba aquecendo o comércio, então é uma área de grande expansão. A área de serviço também é uma área de grande expansão. Em contrapartida, eu tenho a indústria em queda, né? Devido a essas faltas de investimentos. Espera-se que para 2017 eu tenha também um crescimento da minha indústria, né? Mas ainda o pilar da economia vai ser serviço e comércio. Falando sobre inflação, quais são os vilões na sua análise que o governo poderia atacar para dar um equilíbrio nas contas? Olha, atualmente está difícil de elencar um único vilão para a alta da inflação. Que outro dia na cesta básica o vilão estava sendo o feijão. Se verificarmos, todo mês eu tenho um vilão. Dado momento é o feijão, dado momento é o tomate, é a cenoura, né? Então, cada período, dependendo da sazonalidade desses produtos, eu tenho aí uma elevação dos preços. Mas qual é a grande questão, né? A grande questão é que toda a minha cesta básica, todos os produtos estão tendo aumento de preços, né? E isso vem mediante a crise, aumento dos custos das empresas, automaticamente eles repassam isso para o preço. Eu estou tendo aumento dos impostos, né? Desses impostos indiretos, né? O governo ele fez o aumento desses impostos até para equilibrar as contas, né? Que é a única forma de receita do governo. Então, devido a esses aumentos que a população não consegue enxergar, é o que eu estou tendo as altas dos preços, logo inflações elevadas, né? Então, é muito difícil eu elencar um vilão. Mas, dentro desse ambiente, esse aumento dos preços é necessário, né? O governo ele precisa aumentar os preços por meio dos impostos para que, então, eu consiga equilibrar as contas governamentais. Nós noticiamos aqui no Repórter Setorial que houve um aumento muito considerável na retirada da caderneta de poupança. Agora, aquele telespectador que tem um dinheirinho, conseguiu economizar, está com uma verba em caixa para fazer um investimento, é um bom momento para isso ou é melhor pisar um pouco no freio, retrair um pouco e aguardar o cenário mudar ainda mais? Primeiramente, parabenizar para os que estão conseguindo poupar nesse ambiente de crise, né? Como bem pontuou, nós estamos tendo uma retirada da poupança porque eu aumentei o número de desemprego. Então, com pessoas não tendo seus empregos, eles acabam utilizando desses recursos para se manter nos seus consumos básicos. Mas quem tem esse dinheirinho guardado, recomendo que continue, né, fazendo alguns investimentos. A gente tem aí exemplos de títulos públicos, que eu posso estar revertendo esses meus recursos. Hoje a poupança ela não é tão interessante, por quê? Porque eu não estou tendo ganhos acima da inflação, então eu tenho ganho, mas ela não supera a inflação. Então, é como se eu não estivesse tendo ganhos na poupança. O CDB seria uma boa opção? Sim, seria uma boa opção, mas para aquelas pessoas que não precisam do dinheiro a curto prazo, porque eu tenho o CDB, eu tenho a incisão de imposto de renda. Se eu for ficar pouco período de tempo, eu pago um imposto de renda muito maior. Então, o mínimo é 720 dias, né, para que a incidência de imposto de renda seja menor. Investir na previdência privada, neste momento, também não seria uma boa opção? Depende da instituição que você vai fazer esse investimento, né? Tudo eu tenho que analisar, né? Qual que é o melhor título? Eu tenho que analisar qual é o título, qual é a taxa administrativa. Pesquisa de mercado. Exatamente, eu preciso fazer essa pesquisa para que eu não tenha perda de recursos no meu longo prazo. Eu conversei com a economista Marcela Moraes, que veio aqui no Repórter Setorial trazer essas informações tão relevantes para o nosso dia a dia. Marcela, muito obrigado por mais uma contribuição. Eu que agradeço. Veja agora como fica o tempo amanhã em algumas cidades aqui da região. Taubaté, mínima 12, máxima 24. Campos do Jordão, mínima 7, máxima 20. Jacareí, 12, máxima 23.
e Aparecida, mínima de 13, máxima de 23 graus. Se você consome uma dieta com cereais, com raízes e frutas, você tem o fornecimento ideal de fibra sem se preocupar de ter que fazer um pão integral e colocar fibra. Para que vai colocar fibra? Usa farinha integral, metade de farinha integral, metade de farinha branca e você já vai ter a quantidade suficiente, né, para atender a necessidade de fibra na dieta. E agora a gente vai falar um pouquinho de água. Nós já demos umas dicas, né? De que a água é importante, a água faz parte da composição de 60% do corpo de pessoas adultas. Até os 50 anos, mais ou menos, você pode calcular mais ou menos isso. 60% da composição do corpo, água. E aí, a gente envelheceu. Lembra que nós falamos que o nosso corpo perdeu massa magra? Então, o idoso passa a ter 50% da composição corporal em forma de líquido circulante. Então, é muito fácil o idoso ficar desidratado. Então, tem alguns fatores que a gente tem que prestar atenção, que podem ser agravantes para uma desidratação. Se o idoso teve alguma infecção ou uma diarreia, a oferta de líquidos tem que ser maior, ok? Evitar a utilização de laxantes ou diuréticos também sem a recomendação médica. Que bom que eu estive aqui com você esses dias. Um grande abraço. Minha gente, uma pesquisa realizada pelo Ministério dos Transportes mostra que aeroportos vencem desafios da Paralimpíada e batem recorde de satisfação e pontualidade. A aviação registra 91% de aprovação do passageiro no período do evento e mais de 95% de pontualidade nos voos. A satisfação do passageiro, principal termômetro sobre o desempenho do setor de aviação civil, com os aeroportos envolvidos diretamente na Paralimpíada, foi a mais alta já registrada pela série histórica, que mede a opinião dos viajantes. Em uma escala de 1 a 5, a nota média da avaliação alcançou 4,30, resultado melhor que o obtido durante a Olimpíada, que foi de 4,27. Isso significa que 9 em cada 10 entrevistados consideram os aeroportos bons ou muito bons. A pesquisa foi realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, que trabalha com a meta de manter abaixo de 15% os atrasos, de até 30 minutos do horário de partida dos voos. O intervalo é rápido, 2 minutos, voltamos já.